É sempre uma alegria, né, retornar a esta casa. E hoje, em especial, eu trouxe um material bem interessante, que quero acreditar que todos nós vamos despertar para uma palavra chamada auxílio mútuo. E onde eu fui buscar essa informação? Alguns que conhecem essa obra, chamada Jesus no Lar, pelas mãozinhas de Chico Xavier e Ney Lúcio, é o capítulo 16. Eu vou pedir um pouquinho só de paciência de vocês, que eu vou ter que ler um pedacinho para que a gente possa juntos construir. Tudo bem? O auxílio mútuo. Vou tirar. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Felipe, o outro apóstolo de Jesus, que opinou que é sempre muito difícil atender ao próximo em qualquer situação, quando nos consagramos no seu socorro. O que é isso, né? Essa fala, Jesus, quando fazia as primeiras pregações de Jesus, quando ele formou o colegiado dos apóstolos, era sempre que possível na casa de Simão Pedro. Então, como se a gente fizesse uma grande reunião hoje e fôssemos fazer o que a gente faz hoje, que é o Evangelho no Lar, tá? Só para vocês entenderem. Jesus ouvira a todos os apóstolos em silêncio. E quando as discussões em derredor enfraqueceram, ou seja, os comentários cessaram, comentou Jesus de forma muito simples. Em certa zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram então surpreendidos por uma criança semi-morta, na estrada, ao sabor da ventania e do inverno. Um deles fixou o olhar ao achado e clamou, irritadiço, não vou perder tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo e seguirei em frente. Já o outro, porém mais piedoso, considerou, amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro, endurecido, sinto-me uma pessoa doente e cansado. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos o frio e a tempestade. Precisamos ganhar a aldeia mais próxima sem perda de qualquer minuto. E avançou em passos largos adiante, deixando o amigo. O viajor do bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino, se ajoelhou, demorou alguns minutos e colocou a criança de forma paternalmente ao seu peito. Pegou a criança e pôs a seu peito, mesmo no estado que ele se encontrava. Aconchegando cada vez mais próximo a si e de forma com muito cuidado e muito zelo. A chuva gelada caía, metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, ou seja, trazendo ao peito a criança, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que tanto ansiava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o seu colega que saíra na frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, ele sai, ele deixa a criança, ele dá guarida à criança na hospedagem. No outro dia ele reúne alguns amigos e vai tentar encontrar o amigo. Foi que o infeliz viajante fora encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. A história conta que ele simplesmente se perde, cai num lodo, e ali, sem forças e sem recursos, ele acaba desencarnando.
seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda do frio, que se fizera violenta, e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto o companheiro que ajudou a criança, que pôs ela no seu peito, mesmo com a dificuldade do fardo e dos passos mais lentos, recebeu em troca o suave calor da criança, que sustentava junto ao teu próprio coração. Superou os obstáculos daquela noite frígida, guardando indene de semelhante desastre. Descobrir então a palavra sublimidade, o que era o auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudou a si próprio, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar os percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Vocês imaginam, gente, Jesus falando isso? Eu li, mas Jesus falando com aquele jeito suave, com aquele recado que bate fundo aos nossos corações. E da mesma forma que vocês estão olhando, observando de forma perplexa, era Jesus que falava aos apóstolos, às senhoras, todos envolvidos naquela casa. Diz a história que as mulheres, ao final da fala de Jesus, escorriam um choro, tamanha emoção de imaginar a cena que eu quero acreditar que vocês imaginaram, dois velhos amigos. Quando ele fala dois velhos amigos, não são duas pessoas necessariamente de idade. Velhos amigos é amigo de longo tempo. Amigo que é amigo deixa amigo para trás? Não deixa, ele aguarda, ele espera. Caberia aquele outro que foi de forma egoística na frente esperar o outro companheiro, porque estava frio para ele, mas estava frio para o outro. Mas ele não pensou duas vezes, falou, eu vou me mandar, porque se eu chegar no hospedagem eu estou salvo. O outro, no seu lado mais humano, no seu lado mais solidário, fez com que olhasse para a criança, tenha daqui uma criança, e falasse, meu Deus, o que será dessa criança se eu for e deixar ele para trás? E era isso o recado que Jesus quis passar a todos que ali estavam. Andando um pouquinho mais adiante. A história singela deixou os discípulos surpreendidos e muito sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos de todas as mulheres que ali estavam, que acompanhavam então a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. E aqui Jesus manda um recado para todos nós, em todos os instantes de nossas vidas. Seja qual for a nossa caminhada, seja qual for a nossa circunstância, amigo que é amigo, companheiro que é companheiro, nós que nos dizemos ser estudantes, que somos algum conhecedor dessa doutrina, né, cristã espírita, que nos propicia tantos conhecimentos, tantas informações que nos fazem a cada dia as pessoas melhores. Porque quando não se tem o conhecimento da palavra, quando não se conhece o Evangelho de Jesus, a gente continua errando, a gente continua, vamos falar o português claro, pisando na bola. Mas quando se tem o conhecimento, quando se entende quais são as máximas de Jesus, quais são os ensinamentos que Jesus quer convocar todos nós, fica muito difícil ficar persistindo no erro. E quando ele fala do auxílio mútuo, ele nos pede para ter um olhar mais tenro para com todas as pessoas em volta da gente. Então preciso necessariamente ter um olhar mais específico porque ela é uma jovenzinha? Não, esse olhar específico acontecerá conosco nesse momento que está bem adiantado e que a gente chama de pandemia. 7 meses e meio já se foram. Nós, quando deparamos com esse momento lá atrás, todos nós tínhamos uma grande incógnita no coração. O que será da nossa vida? Como será a nossa sobrevivência? Como é conviver dentro do lar? Agora todo mundo junto, como era outrora no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Mas agora estamos lá, pai, mãe, filho, filha, se for o caso enteado, se for o caso neto, e todo mundo, 7 meses e pouco passou, e cada um de nós, de uma forma mais abrandada, de uma forma com melhor conhecimento, nós aprendemos, eu falava com a Beth agora, nós aprendemos um novo conceito, o que é a solidariedade.
o que é a fraternidade, como nós podemos nos ajudar, como nós crescemos como seres humanos a partir desse momento da pandemia. Eu tenho certeza que todos os senhores que me ouvem, todos vocês que vão ficar ouvindo lá, posteriormente lá na gravação, vocês não são mais as mesmas pessoas. O olhar hoje é um olhar mais singelo, é um olhar mais paternal, é um olhar mais amoroso, porque a dificuldade que eu tenho no meu lar é a mesma dificuldade que meu vizinho tem, ou a dele às vezes é muito pior que a minha, mas eu não tenho esse olhar, esse auxílio mútuo, que é o tema nos ensina essa noite, eu simplesmente abandono. Eu olho só para mim de forma egoística e acho que no meu lar eu tenho todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades e já me basta. E quando Jesus nos convida a ter um olhar mais amplo, uma lente mais ampla da vida, nós entendemos que nós podemos ser e devemos estar sempre presente na vida de muitas pessoas. De que forma? Eu vou ensinar mais algumas coisinhas aqui, vamos lá. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, observando as senhoras que choravam e os apóstolos com os olhos arregalados, concluiu expressivamente o seu ensinamento da noite. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem, e o homem aqui é o homem-mulher, é o homem-ser humano, perante a Deus, serão sempre as suas próprias obras. Preste bem atenção. Serão sempre as suas próprias obras. Aqueles que amparam constituem um grande sustentáculo. O coração que socorremos converte-se agora ou mais tarde no recurso ao nosso favor. Ninguém duvide, isso é Jesus falando. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do seu próximo é o credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. E esta é a lei divina. Gente, vocês imaginam a perplexidade de todos, tamanha profundidade de conhecimento de Jesus. Então, o que ele está nos pedindo nessa noite? Qual é o convite para todos nós nessa noite? Que um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Eu tenho que tentar, de todas as formas, deixar esse lado egoístico de lado. Eu tenho que entender que os meus anseios, as minhas necessidades, muitas vezes eu consigo, em família, conversando, me ajustando, adequar. Tem muitas pessoas que não têm essas condições. E todos vocês que já conhecem os pingos nos i do Evangelho de Jesus, têm por dever orientar, conversar. De que forma? Ah, seu Ronel, eu não tenho condições, eu não tenho o dom da palavra, como é que eu vou auxiliar alguém? Ele diz o seguinte: o coração que socorremos converte-se agora ou mais tarde ao recurso a nosso favor. Quantos de nós, eu acho legal, porque a máscara, o que ela fez conosco? Ela calou a nossa boca, ou pelo menos tentou, e ela nos propiciou a deixar o nosso olhar mais retilíneo, mais à fronte, e através desse olhar, muitas vezes nós falamos às pessoas, sim ou não? Quando eu pisco, quando eu sinalizo, quando eu levanto a sobrancelha, ou simplesmente quando as minhas mãos desescuram e diz, eu estou aqui, o que eu posso fazer por você? Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, aqui estou para dividir com você. Seja as minhas mãos dadivosas, seja o meu ombro amigo, ou seja simplesmente os meus ouvidos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu estranho, estou todo ouvido. Pode falar. Vamos conversar. E eu não sei se o senhor sabe, quando você empresta os seus ouvidos a um próximo e deixa ele falar, mas deixa ele falar, você não sabe a bênção que te acontece nas suas vidas, porque ele põe tudo para fora. Muitas vezes ele anseia em falar, ele precisa da resposta, então deixa ele falar. Se você não souber nada para dizer, ouça. Ouça simplesmente. E se você não puder falar, fala assim, olha, vamos fazer uma prece juntos? Ah, eu não sei fazer uma prece rebuscada. Faça um Pai Nosso. E diga, meu irmão, minha irmã, esse momento também vai passar. Eu já passei por tantas e aqui estou. Mesmo que a sua dor também seja ali latente, mas às vezes a dorzinha dele é mais dificultosa que a nossa. Mediante toda essa fala, né, e toda essa lição majestosa, eu gosto de lembrar sempre grandes vultos que estiveram em meio de nós.
que são grandes balaústes no nosso meio. Então nós poderíamos citar nossa querida Madre Teresa de Calcutá, nós poderíamos citar Chico Xavier, nós poderíamos citar o Bezerra de Menezes, Caibar Schutz, tanto Joana de Ângeles. E eu trouxe algumas pérolas aqui para a gente relembrar, que aí não são minhas falas, mas para a gente lembrar como a gente pode ajudar. Madre Teresa de Calcutá nos sugere, por exemplo, nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pelo mais próximo de você. O que Madre Teresa de Calcutá quer dizer para nós? O mais próximo de você. Pô, mas o mais próximo de mim é meu marido, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, é meu avô, é minha avó, é meu genro. Quem é o mais próximo? Mas eu vou ajudar como? Eu não tenho recursos. Que recurso você está esperando? O recurso material? Não é isso que Madre Teresa de Calcutá está nos convidando. Não é isso que Jesus está dizendo. Eu acabei de dar o exemplo para vocês. Senta, ouve, auxilia, abre uma porta. Eu acho que todos vocês tiveram inúmeras oportunidades na pandemia. Eu falo da pandemia porque eu entendo que já está acabando essa fase. Mas não adianta nós passarmos por esse processo e sermos as mesmas pessoas. E continuarmos do mesmo jeito. Eu fiz uma releitura da minha vida. Eu tenho família, tenho filhos, né? Já tenho um genrinho. Então é o momento que a gente precisa sentar, ouvir. O grande laboratório familiar não tem igual. Às vezes a gente pode se perguntar: seu Ronel, é porque o senhor não convive no meu lar, porque o meu lar é confuso, o meu lar é difícil, eu tenho um teretetê aqui, um teretetê lá. Mas gente, nós pedimos para estar naquele lar. Como assim? Nós pedimos para estar naquele lar, porque ali é o grande laboratório para a alma, para a gente se enriquecer, para a gente crescer, para a gente evoluir. E é na diferença do meu próximo que eu me aprimoro. E no que eu aprimoro, eu evoluo, eu cresço moralmente e espiritualmente. Então esse é um grande recado para todos nós. Mas tem uma outra também, que eu gosto demais, que é um outro que lá do século XII, que chama-se Francisco de Assis, que começara desde jovem também trabalhar em relação ao próximo, e ele deixa uma seguinte pérola para nós: comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estarás a fazer o impossível. Parece uma coisa difícil, parece uma coisa fantasiosa. Então vamos ler de novo? Comece por fazer o que é necessário. E o que Jesus nos convoca nessa noite? O que é para fazer o necessário? A historinha ficou claro. Vamos ajudar da nossa forma, do nosso jeitinho. Bom, eu nem pensava em ajudar. Eu acho que na situação dos dois amigos, talvez com frio, com chuva e com medo de morrer, eu deixava a criança. Eu já não vou mais pensar assim. Eu vou tentar dar um jeitinho e ajudar a criança. A criança, é lógico, é uma figura. Mas hoje, em meio a todas as situações da minha caminhada, será que alguém não precisa de mim? Nessa noite mesmo, quando eu saí da minha casa, será que eu não deixei uma situação mal resolvida? Uma briguinha, uma confusão? Quando eu chegar, sabe o que eu vou fazer? Comece por fazer o que é necessário com o mais próximo. Puxa vida, eu vou chegar em casa e vou falar para a pessoa: bem, fulano, ciclano, me desculpa, me perdoa. Porque eu não posso estar bem com Deus lá, se eu criei o mal-estar aqui. Como é que eu vou agradar o coração de Deus lá, se eu tenho intriga e confusão aqui? Se o tempo sagrado sou eu mesmo, como é que eu vou para casa orar e eu não resolvo, não reconcilio com meus adversários lá fora? Então está aí uma grande lição para essa noite. Se porventura, em algum momento, na vida de vocês, na semana de vocês, algo não ficou bem resolvido, nesta noite, quando vocês voltarem aos seus lares, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, que vocês tenham coragem de olhar para a pessoa e dizer simplesmente: me desculpe, eu sou falho, mas eu vou melhorar. Hoje eu ouvi uma coisa que foi profunda no meu coração. Não foi o Ronel que falou, foi Jesus que pediu para o Ronel falar. Então, me perdoe, se necessário for, e juntos vamos refazer a história. Vamos caminhar juntos, de mãos dadas, porque uma andorinha só não faz verão. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós dois juntos, como grandes dois amigos, podemos fazer uma linda história aí na frente. A mesma história que nós construímos lá atrás. E eu não vim para ficar só, e eu preciso de você. Deu para entender? Vamos nos esforçar? Vamos fazer a nossa parte? Não é? E vamos fechar? Tá bom, né? Eu falaria aqui mais meia hora, mas protocolo é protocolo. O bem
que você faz hoje pode ser esquecido amanhã, mas faça-o assim mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Madre Teresa de Calcutá. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o assim mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. E é esse Deus amoroso, é esse Deus que nos permite estarmos vivos, presentes, atuantes, que nos ama, que nos corrige, que nos acompanha. Está dizendo nessa noite, façam o possível para se melhorarem. Aproveitem as oportunidades benditas que são colocadas nas suas vidas e nesses momentos. Não deixe passar nada desapercebido, porque um dia nós iremos retornar à pátria espiritual e aí nós vamos ter que prestar contas. E aí, como lembrou bem aqui, eu e o Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E ele fala, eu te dei todas as oportunidades benditas e você simplesmente as ignorou. Meu muito obrigado, uma boa noite.